Boa noite, gente. Obrigado por vocês estarem aqui na nossa casa, na casa Oracle, minha, dele, de vocês. Um espaço que a gente tem aqui para receber não só os clientes, mas nossos parceiros, parceiros de longa data. Hoje a gente vai estar aqui com o time da Compliance, um grande parceiro nosso. Me chamo Fernando Cruz, sou um dos responsáveis pelos parceiros da Oracle, principalmente os nossos parceiros ICVs e os parceiros fiscais. Então a Compliance eu gerencio eles com muito amor, muito carinho. Gosto muito deles. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. E passo a bola aqui para Francisco Fujimoto, da Compliance. Obrigado, boa noite. Boa noite. Então, obrigado pela presença de todos, né? Como eu já fui apresentado, eu sou Francisco Fujimoto, para aqueles que não me conhecem. Muito legal ver aqui a casa Oracle cheia, né? A expectativa era assim um pouco tensa, né? Porque por conta do trânsito, por conta de várias dificuldades, as pessoas também agora estão no sistema híbrido, nem todo mundo está indo para os escritórios. E vocês virem aqui tem um esforço adicional, né? Então espero que seja uma noite bastante proveitosa, né? Então aproveitar para apresentar a nossa equipe e a mesa, né? Está aqui o nosso sócio, conselheiro, eu ia falar que era o nosso diretor, estou com visto ainda, né? O Antônio Carlos André. Isso também já é um dos sinais de mudança, de evolução, né? De transformação e daqui a pouco, né? De reforma e que também está fazendo com que o movimento do mercado e a forma como a compliance vem crescendo e se posicionando nessas parcerias que a gente vem construindo, fez com que tivéssemos esse passo a mais, né, onde os sócios foram para o conselho. Nós agora estamos aqui num novo formato, onde também temos aqui o José Aloe, nosso diretor de operações, né, André Moreira, Canais, nosso time Vicente e a Aline, tá onde? Ok. E a Lick. Também está na nossa mesa, né, o Igor e a Cristina, especialistas, o pessoal da Price, né, Kátia, Pedral e Kleber, certo? E, né, para aqueles que não conhecem, né, Silvia e o Elber, ambos diretores aqui que cuidam da parte de localização. Luciana fugiu, né? Então, tá. Ou eu que esqueci. Então, espero que aproveitem muito, muito, muito essa noite. E não vão tirar todas as dúvidas, porque essas dúvidas não vão se acabar. Mesmo quando a reforma for publicada, ainda acho que A talvez gente a gente tem tenha 10 anos mais, de dúvida. pelo menos. Não é? Sim, e 10 anos depois de mais. trabalho para todos nós. É, o governo é ótimo para venda, né? Então, vamos trabalhar nisso. Muito boa noite. Aproveitem. Obrigado, gente. O pessoal que está online também, muito obrigado por vocês estarem com a gente conectado. Uma boa noite a todos e vamos ao início. Eu? Pelas damas primeiro? Boa noite, pessoal. Kátia Cortez, sou sócia da PwC. A gente fala hoje PwC. A gente tem que corrigir. Quem é das antigas falava Price, o Price Waterhouse Coopers. A gente hoje tem que falar o nome, a brand correta é PwC. Sou sócia da prática de Oracle RP. Então, estou aqui hoje para apoiar, para a gente falar um pouquinho dos impactos no RP. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Carlos Pedral, também sou sócio da PwC de consultoria tributária, lidero a nossa área de Tax Technology e de Transformation também. E estou muito motivado a estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar aqui, a convite da Compliance, e muito obrigado mais uma vez. Beleza. Bom, boa noite a todos. Me chamo Igor Cardoso, eu sou Product Owner da Compliance, aí responsável, né, por cuidar dessas mudanças que a reforma vai trazer aí para a gente e tentar ao máximo possível deixar uma mudança mais tranquila. Meu nome é Elber Weber, eu sou responsável por estratégia de RP da Oracle para a América Latina. Sou a Silvia Tonice, responsável por localizações, Latinoamérica. Estou liderando, junto com o Elber, essa frente de reforma dentro da Oracle. Boa noite, pessoal. Eu sou a Cris Firmiano, sou conselheira do CONFEB, do Conselho Fiscal Empresarial Brasileiro, sou membro do ENCAT, o Encontro Nacional da Coordenação da Administração Tributária, que é quem escreve as famosas normas técnicas. A gente já tem uma aí, né, da NFE, com a cara da reforma tributária.
E parceira agora da Compliance, sou consultora da Compliance, com muito orgulho. Conheço a Compliance desde o comecinho, em 2008, quando eles implantaram o sistema lá na Adidas. E é uma honra estar aqui trabalhando com eles e nesse evento com vocês. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Kleber Romano, sou sócio da PwC. Formação toda na área de tributos indiretos, exatamente o universo que estamos vivendo sendo transformado, né? Acho que um dos sócios que tem acompanhado bastante essa evolução, se dedicado em grupos de estudos. Então, o objetivo aqui é, de fato, compartilhar e, sem dúvida alguma, nunca exaurir esse tema, até porque temos uma dificuldade enorme. A brincadeira aqui no início, né? 9 anos de transformação. Acho que é um pouco disso que a gente vai viver ao longo dos próximos anos. Mas a ideia é compartilhar um pouco do que a gente tem discutido internamente e contribuir, com certeza, um pouquinho mais para o que cada um já conhece, o que já escutou sobre esse assunto da reforma tributária. Muito obrigado. E eu já começo, é isso, né? Tá bom. Então, vamos de novo. Boa noite, brincadeira. Acho que a ideia, de fato, a gente tem uma programação, uma sequência, e o objetivo principal dessa primeira fala é talvez trazer um pouco desse contexto, mas talvez sem tanto aprofundamento, até porque quando a gente olha para uma discussão com áreas diferentes, que falar que o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, e a gente vai deixar de ter isso num curto espaço de tempo e passar para ter novos tributos, isso todos já conhecem, né? A ideia aqui, de fato, é falar desse assunto, mas talvez trazer algumas das preocupações, muito provavelmente, boa parte, ou se não 100%, já escutou um pouco desse aspecto, né? Hoje o Brasil tem um dos sistemas tributários, eu diria, mais complexo do mundo, ou seja, um universo de tributos e obrigações acessórias que quem aqui já teve que explicar para um estrangeiro tributos no Brasil sabe bem o que eu estou dizendo aqui. Dizer que a gente tem, em média, mais ou menos 80, 90 tributos. Nem todo mundo paga todos esses tributos, mas uma boa parte das empresas tem esse universo primeiro, de time dedicado a esse processo de apuração, de profissionais na área de tecnologia. Estamos aqui exatamente discutindo esse universo para deixar o sistema preparado, para deixar tudo em ordem, para que a gente tenha um menor esforço possível ou a maior segurança dentro daquilo que a gente entrega mensalmente ao fisco. E falando em obrigações acessórias, de novo, o Brasil é líder, né, já há um bom tempo, na verdade, em horas dispendidas no cumprimento de obrigações tributárias, né? Vocês com certeza já escutaram sobre essa pesquisa do Banco Mundial que coloca o Brasil em primeiro lugar dentro do volume de horas despendido para cumprimento dessas obrigações acessórias, né? A média dos países de OCDE gira em torno de 150, 160 horas, enquanto o Brasil tem uma média na casa de 1.300, 1.500 horas, né? Então, é um desafio gigantesco o profissional da área tributária, da área de tecnologia, conseguir transformar todo esse universo de modificação. O bom é que a gente só tem mudança na legislação uma vez por mês, né? Não sai todos os dias, nem cedo à tarde, né? Então, assim, a gente sofre menos quando fala que é mensal as mudanças, né? Então, acho que esse é o universo que a gente hoje busca com essa movimentação da reforma tributária. Dentro de um período de 9 anos, 7 a 9 anos, a gente sempre fala de 23, 24 para 2033, é uma jornada, né? Internamente, é uma jornada de transformação de 9 anos. Que a cada ano a gente tem um desafio diferente e uma necessidade profissional, pessoal de cada um desses profissionais que hoje estão dedicados à área de tributos, daqui para frente. Eu acho que um detalhe super importante, quando a gente olha dentro desse processo, né? Eu já escutei essa pergunta algumas vezes, né? Kleber, alguma chance dessa reforma voltar, não acontecer? Sempre existe aquela preocupação, né? Olha, Kleber, muita complexidade, Kleber, esse processo no curto espaço de tempo, a gente já ter o primeiro movimento, 2026, Kleber, a gente ainda não tem aprovação, como que a gente em um ano coloca de pé tudo isso? Para só mudar a nota fiscal ou um layout, a gente já sabe o quanto isso dá trabalho, quem dirá implementar tantas coisas dentro de um curto espaço de tempo. Então, acho que olhando para toda essa discussão a nível de governo, né? A Pi deu uma entrevista na semana passada, né, dizendo estamos correndo contra o tempo. Ou seja, o grande desafio é conseguir aprovar dentro do ano de 24
todas essas discussões, o que não são poucas, né? A gente está vendo o Senado abrindo sessões, né? O CCJ abrindo agendas públicas, né? Para discutir. Algumas já aconteceram, outras estão acontecendo, exatamente para escutar, capturar quem vive na prática aquilo que é tributos. Porque colocar no texto de lei que você tem que fazer A, B, C, mas sem ter essa vivência ou escutar as particularidades, e o Brasil tem isso de monte, é um desafio gigantesco. Eu acho que dentro desse processo, então, a resposta, aquela primeira pergunta que eu fiz, né? Sim, é algo concreto, ou seja, décadas de discussão, hoje nós temos, de fato, uma reforma que passou pelo seu processo, pelo menos os primeiros processos aprovados, e nós temos, de fato, uma reforma em andamento. Tem etapas a serem cumpridas, sem dúvida alguma, mas eu acho que a jornada de transformação a gente já deu o pontapé em dezembro de 2023, com a emenda constitucional, e começamos agora com todo o processo. Acho que quando a gente olha para os desafios, né, ao longo desse momento de transformação, algumas preocupações surgem mais intensamente, que é perda de benefícios fiscais a partir de 2029, principalmente para quem tem aspectos de ICMS. Quando a gente olha para fins de PIS e COFINS, é comum a gente dizer, olha, o impacto para as companhias em geral, em fluxo de caixa ou em resultado da companhia, é lá em 2029, quando a maior parte dos benefícios começam a ser reduzidos gradativamente. Mas assim, eu tenho no mínimo meia dúzia de casos, né, que a gente já discutiu, que o reflexo ele começa ainda em 2027. Pelo menos na matemática pura, né? Quando a gente fala benefícios para fins de PIS e COFINS, segmentos, pode ser que o nosso segmento não seja exatamente afetado neste primeiro momento, mas tem muitos contribuintes sendo afetados de maneira significativa já em 2027. Né? Então, acho que o período de transição, eu diria que ele é o nosso principal desafio, né? Ou seja, começar a ter a nossa aprovação dentro de 2024, o melhor dos cenários, esse seria perfeito de fato. 2025, período para que a gente consiga nos adaptar, seja na perspectiva técnica, cada um dos profissionais que estão aqui estão exatamente discutindo, participando dessas interações para capturar esses elementos técnicos. Segundo, um elemento de tecnologia, ou seja, tudo aquilo que a gente precisa colocar das 500 páginas, 300, 400 páginas, enfim, a gente conseguir transformar isso na perspectiva de sistema é o grande desafio. E, de novo, ele comentou, isso é para 2026, né? Nota técnica é até antes, na verdade, né? Setembro de 25 a gente começa a testar o layout de nota fiscal com os novos campos de CBS e BS. Eu não estou discutindo nenhum ano para a gente chegar, né? Esse é um desafio gigantesco. Então, um período de transição, a gente não consegue visualizar um trabalho solo. Ele, muito pelo contrário, né? A gente, quando leva o tema da reforma tributária, a gente discute. Primeiro, esse é um tema não somente da caixinha tributária. Ele é um tema do C-Level, ele é um tema da diretoria que precisa ter a mesma dedicação que o time tributário hoje tem para comprar essa ideia, né? Comprar essa ideia, né? Às vezes pode dar a impressão de que, não, é para trabalhar junto, dar subsídio para o time conseguir estruturar de maneira adequada ao longo desses próximos anos. E a gente ter a menor chance de sofrer tanto ao longo desse caminho. Já vai ser algo complexo. Então, por isso, estar nos níveis adequados, o elemento da reforma tributária ajuda cada um de nós aqui, e não pensem vocês que a gente do lado de cá não sofre, a gente sofre junto com vocês, porque o mapeamento, o entendimento das operações, reflexos, isso a gente também acompanha junto com os nossos clientes dia a dia. Então, a ideia nessa fala de abertura era trazer um pouco desse contexto. Eu digo que para falar de reforma em 10, 15 minutinhos, ainda que seja do início, é um desafio enorme, mas obrigado por enquanto. Eu vou pegar o gancho aqui do Kleber e falar da operação, né? Eu fui a vida inteira da operação fiscal, eu virei consultora agora no último ano, quis sair do mundo corporativo, e eu sempre atuei nessa parte de tax transformation, né, da tecnologia para a área fiscal, desde... Ai, muito tempo, gente. Eu trabalho desde 96 com tax e tecnologia, em desenvolvimento de sistema, parametrização de sistema.
Em 2008, eu fui para a Adidas para implantar todo o sistema SPED, nota fiscal eletrônica, e foi um sucesso com a ajuda da compliance, tanto que a Adidas foi piloto para a nota fiscal eletrônica de consumidor. Então, assim, eu venho desse mundo, assim, conheço a operação e como melhorar, e como a tecnologia ajuda, mas também como a gente tem que fornecer a base, né, do fiscal, colocando as regras corretas, se preparando. Então, a minha fala hoje aqui é bem essa. O que eu vejo muito, as pessoas estão preocupadas com o impacto financeiro da reforma tributária, principalmente esse level, né? Quanto isso vai, quanto eu vou pagar mais de imposto ou menos de imposto, e não está ouvindo o pessoal do fiscal falar o quanto é difícil. Eu estou aqui do lado do povo do fiscal, falando assim, gente, presta atenção, vocês precisam fazer um budget, porque vai precisar de consultoria, a gente tem que se preparar. Outra coisa que eu ouço muito é, eu sou cliente Prime da Oracle, da Compliance, então eu vou receber o patchzinho pronto lá, o TI vai dar download, está tudo resolvido. Não, gente, não. Né, fiscal? Fiscal sabe que tem que mexer em todos os cadastros, tem que esquematizar lá, ver todo, e quando eu falo cadastro, é cadastro de pessoas, né? Pessoas, clientes e fornecedores, dos itens matéria-prima, produto acabado, mercadoria de revenda, ativo mobilizado, isoconsumo, tem que categorizar tudo para poder popular os novos campos lá, né? E vai entrar 2 impostos novos. Olha que beleza! De 1.500 a gente vai passar para 1.700, 1.800 horas, mais ou menos. Imagina como vai ficar legal, né? Você fazer 2 apurações de PIS, COFINS e mais a CBS, né? Que começa lá em 26 com aquele percentualzinho esquisito lá de 0,1 e 0,9. E aí você vai ter o ICMS, o IPI, o IS, pouco confuso o negócio, né? E aí, como o Kleber bem disse, a Câmara dos Deputados já passou a bola, está no Senado, e se vocês entrarem lá na Câmara, tem um acompanhamento, né, do que o Senado está fazendo. Então, todo dia ali, eles receberam a PL 68 em agosto, em outubro eles começaram a fazer as aprovações por tema, e aí eles pegaram os temas mais picantes, né, tipo split payment, o próprio IS, que o IS está um pesadelo, já deram um apelido super bonitinho, né? Imposto do mal, que está bem confuso. E eu acho assim, me preocupa justamente isso, né? As empresas de tecnologia, sim, está todo mundo preocupado. Eu vou receber? Vai receber. Mas vocês estão preparados para passar a informação, porque vocês vão receber? Então, é isso que eu acho que o pessoal do fiscal tem que se fazer ouvir, levanta a mão, vai na reunião da diretoria e fala, gente, precisa de budget, a gente vai ter que fazer um saneamento de cadastro, a gente vai ter que mexer na estrutura, a gente vai ter que fazer a integração com o sistema satélite, aqueles motorzinhos de cálculo, vai ter que criar conta no plano de contas, olha que beleza, né? Então, assim, é uma mudança gigantesca. 2025 é pouco tempo para se preparar, gente. As empresas já tinham que estar pensando nisso faz tempo, porque não é receber o sistema, a operação, o conteúdo que vai no sistema é do contribuinte. Então, assim, é isso que a gente precisa. E a gente tem um bom material para começar a fazer esses trabalhos, né? Já sabe do que vai acontecer. Como o Kleber também falou, a reforma tributária é fato. É fato. 2026, o fisco fez a besteira de escrever teste lá, né? Mas é teste da alíquota, gente, não é teste da reforma, que é a calibração da alíquota. Então, 2026 começa a reforma tributária. Então, assim, só temos 2025 para fazer todos os ajustes dentro de casa para poder conversar com os técnicos. Então, o meu conselho, né, a minha preocupação de quem é da operação é isso. Vamos arrumar a casa, vamos pensar em o que tem que fazer, começar a mexer agora, que já está em cima da hora.
Bom, não é só um projeto da área fiscal, né? É um projeto de TI também, né? Assim, desde quando que a gente não dorme, Elber? Desde dezembro do ano passado? Eu durmo porque sei que você não dorme, então você vai resolver. Mas assim, para que tudo isso aconteça, né, a gente precisa do produto adaptado, né? Então, a preocupação da Oracle hoje, a gente tem um grupo virtual, né, eu montei um grupo virtual que é o meu time, mais área de estratégia, consultores que têm experiência de mercado, algumas pessoas da área de vendas, pré-vendas. E esse time, pessoas da área fiscal também, esse time tem estudado afinco a cada publicação que sai, a cada vídeo da câmera que sai, e para a gente poder, então, armar todas essas modificações que precisam ser feitas, né? Então, com isso, a gente tem uma visão bastante clara, dentro daquilo que já foi publicado, né, do que precisa ser modificado no sistema. Então, nós teremos modificações no RP Cloud, no EBS, no JD Edwards, na People também, né? People também. NetSuite, né? Assim, para falar por baixo, a gente está falando que o XML da nota fiscal incluiu aí em torno de 80 campos. Tá? Então, a gente pensa em quatro impostos, né? O CBS, o IBS municipal, o IBS estadual e o IS, e pá, são 4 campinhos, né? Não. Cada imposto desse tem um grupo gigante lá dentro do layout. Então, assim, mais ou menos por baixo, estamos na ordem de 80 campos adicionados, tanto para a entrada quanto para a saída, né? E nosso desafio, aqui, eu e Elber, que somos da área de produto, é fazer essa fit análise, esse gap fit, ver o que precisa ser feito, passar esse requerimento para a área de produto que constrói essas modificações, né? E, ao mesmo tempo, balizar o conhecimento com todo o ecossistema. Então, estamos falando de reuniões mensais com os ICVs fiscais, né, para alinhar o que está sendo feito, o que eles precisam fazer também, né? As consultorias agora, que chegou num ponto que a gente tem algo palpável para falar, a gente já está chamando também as consultorias para poder fazer esse alinhamento, consultorias parceiras, consultoria da própria Oracle, né? A área de vendas e pré-vendas, então a gente está fazendo um trabalho na lista de clientes que nós temos para chamar cada um dos clientes e conversar com cada um deles sobre a release mínima, porque sim, nós vamos ter release mínima, né? No caso do cloud, a gente tem atualizações trimestrais, então talvez seja mais tranquilo aí para um cliente que é cloud. Mas para um cliente que é on-premise, que é o caso do EBS, JD e de People, tem muito cliente que está lá atrás, parado lá atrás. Ele vai ter que vir fazendo um upgrade, é um pré-projeto, né? Fazer um upgrade até a versão mínima, para daí, quando chegar o patch da reforma, ele conseguir, então, fazer o projeto da reforma. E o momento é agora, porque as empresas estão, sim, trabalhando no budget, né? Um orçamento para os projetos do ano que vem. E tem que ter um orçamento razoávelzinho aí para fazer esse trabalho, principalmente quem está atrás nas versões. Tá? Bom, nós temos dentro do cloud já alguns projetos. A gente já está fazendo essa transferência, né, de conhecimento, então o pessoal já está a par de tudo que está acontecendo, mas deixa ele falar um pouquinho também, né? E na área de EBS, que é a parte de localização feita aqui local, a gente já está em desenvolvimento, pelo menos desse bloco sobre impostos, né? Porque a gente entende ali dentro da Oracle que a gente tem 2 blocos acontecendo. Um bloco são os impostos novos e o outro é a operacionalização do split payment, né? E essa parte do split payment é um pesadelo que ainda não está claro como que vai ficar. Existem algumas ideias jogadas ao vento e a gente fica, bom, se for essa, devemos fazer isso. Então, né? Se for aquela, exato, né? Então, aí uma pergunta que meu VP fez, mas como vocês estão desenvolvendo alguma coisa se ainda não está finalizado, né, as publicações sobre a legislação? Foi porque a gente fez um exercício, né, de A a Z,
E a gente está criando, na verdade, possibilidades de configuração dentro do sistema, que atende de A a Z. Tá? Então, assim, a não ser que o governo dê uma guinada muito para a esquerda ou para a direita, o que a gente está trabalhando vai suprir a necessidade para um setup para esses impostos novos. E pior, porque o imposto novo não é o pior é a modificação dos impostos antigos, os correntes. Esse é o pesadelo, tá? Então, assim, quem acha que é só incluir imposto novo e está tudo bem, e acha que isso é difícil, né? Mas a gente descobriu nas análises que o problema é a mudança de como calcular a base de cálculo dos impostos correntes hoje, do ICMS, do PiscoFins, de todos eles, né? Que está entrando dentro dessa base os impostos novos dentro dessa base, que hoje não tinha. No sistema técnico para ter apuração. Então, Elber, fala um pouquinho. Obrigado. Eu queria nem que você contasse toda a história da reforma, eu ainda tenho história para contar, outras histórias. Né? Satisfação enorme de estar aqui hoje com a presença do D'Andrea. Quando a gente começou com o Cloud no Brasil, foi o primeiro parceiro a levantar a mão e falar, você é parceiro Oracle. E aí discutimos desde questão de produto, questão estratégica, e a Compliance apostou. E foi de fundamental importância para a Oracle, porque a solução Oracle não existe sem a solução fiscal de parceiro. Então, por favor, uma salva de palmas. E isso até me faz lembrar desse momento, que a gente está num outro momento de virada, né? Estava conversando com ele, porque agora, o que vocês vão precisar do parceiro fiscal? Vão precisar. Tudo de novo. Né? Tudo de novo. O governo vai apresentar lá um relatório pré-preenchido do IVA. Quem que vai ajudar os clientes a conferir se aquilo está ok ou não? Parceiro fiscal. Vai ter uma conta corrente do IVA. O que vai ser essa conta corrente? Como se fosse uma conta bancária. Quando ocorrer o split, vai cair um dinheiro lá. Quando tiver crédito de uma nota de uma compra que eu fiz, crédito lá. Paguei imposto no final do mês, com apuração, crédito. Emiti uma nota, débito. Como é que eu sei que está certo isso daqui no final do mês? A informação só vem do RP? Tipicamente não. O cliente vai ter outros sistemas periféricos com débitos e créditos. Quem vai controlar? Compliance. Que maravilha, né? A integração com o RP, fundamental. Então, as conversas têm sido, como a Silvia comentou, desde cedo, e tem que ser uma coisa muito integrada. E se a consultoria fiscal, consultoria de sistemas, não for trabalhar junto com a gente? Aí, falando um pouco de história, de contador de história, começou lá atrás. Eu li cada linha da PEC 45, cada linha da PEC 110, cada proposta de emenda, junto com fiscais. Eu nem teria que ler, vai. Mas daquele frisson, né? Puta reforma tributária, IVA! Eu acompanhei de longe a da Índia, porque o meu grupo é global. A Índia, de software, foi 2 anos e meio de projeto. Então, mais complexo até do que o nosso caso. Para convencer, desenvolvimento trabalha assim. Precisamos alterar a base do ICMS. Pois não, sim senhor. Cadê a lei? Então, o trabalho do meu time, particularmente, da Silvia, a Silvia é mais poderosa, ela fala assim, vou alterar isso, chega lá e altera. Pá. Mas o time de estratégia tem que provar, mandar uma cópia da lei em inglês, destrinchar. Na hora que aprovou, assim, provei lá, eu assinei embaixo, né? Meu time trabalha, vou assinar embaixo, é isso? Ainda tem que conversar lá, os caras, se é prioritário ou não. Bom, essa. Então, imagina na Índia, os caras falam assim, a lei já está aprovada? Não. Mas se você não começar agora, estamos mortos. Foi assim. Teve 1 ano de projeto antes de ter a definição das leis lá na Índia. Trabalhando no quê? Infraestrutura. Na época era só IBS, não existia o cloud ainda. Infraestrutura. Sabia que ia haver modificações de cadastro, parâmetros para cálculo de impostos, etc.
Um ano de projeto. Quando chegou a reforma tributária do Brasil, qual foi a primeira coisa que eu falei com os gringos? Gringos com todo respeito, né? Primeira coisa, falei, reforma tributária. Lembra da Índia? Não vem me falar de aprovação de lei. Pau na máquina. Né? Aí, vamos junto, vamos junto. Bom. E a gente começou a discutir desde lá. Sabe que há meses que eu ouço vindo de cliente assim, a Oracle vai fazer alguma coisa para o RP? Hã? Como alguma coisa? Assim eu estava conversando comigo hoje assim, poxa, quantas frentes de trabalho, né? Primeiro, análise legal, entender, né, o que vocês estavam falando aqui, o que precisa fazer. Segundo, impacto no produto. Como é que a gente vai organizar os times aí para análise, desenho, desenvolvimento, quem faz o quê dentro dos times? Depois, como é que estão as outras áreas da empresa afetadas por isso? Como é que está o ecossistema, desde clientes e parceiros? É um trabalho gigante. Aí, falando da leitura lá atrás, fácil, né? IVA, a gente tem mais de 40 países clientes Oracle, né? Onde a Oracle tem escritório que usa IVA. Tá fácil. E é super simples. É só pegar lá as regras que os caras já... Eu estou acompanhando há anos o pessoal da Europa, né? Muda o relatório do IVA, os caras mais atrasados do que nós em nota fiscal eletrônica, né? Que é fatura eletrônica. Aqui relatório que eles vão precisar de eletrônico. Não? E, putz, esses caras estão atrasados, né? Então, para o Brasil, beleza, cara. Isso aí define mais 4 impostos lá no motor de cálculo. Ajusta lá, não estou subestimando a nota fiscal. Ajusta lá uns campinhos na nota fiscal. Pau na máquina, tá beleza. E eu pensava isso sinceramente. Aí começou split payment. Espera aí, tem na Itália, tem na Polônia? Tem, né? Aí vou lá estudar. O que a Oracle fez lá? Fala com os colegas da Europa, qual foi o impacto? Tá, ok. Puta, mas no Brasil é o banco. Como? É o banco, não é banco, é a empresa de pagamento vai fazer. Qual é o impacto para nós? Aí começa, Silvia, chama seu time, vamos conversar. Aí começa a falar, porra, não era só aquilo. E quando ele descobriu que o motor de cálculo da Oracle não calcula os impostos novos do Brasil. O quê? Sabe quantos anos a gente não mexe no motor de cálculo? Eu estou 13 nessa, estou com a Oracle há muitos anos, 13 nessa função. Nunca teve uma modificação. Nós vamos ter que mudar todos os motores agora. Todos. Do EBS, do Cloud. Os outros produtos são mais assim, né, bem motor, né, com esse conceito. Tem que mudar. Os caras, como assim? Chama a gringada, ensina de novo como é que é imposto no Brasil, mostra o cálculo e prova com N exemplo. E aqui, resolve? Puta, não resolve. E aqui, resolve? Não, não resolve. E mais foi a equipe brilhante da Silvia que deu lá o caminho das pedras, do que modificar, como modificar. Estou contando toda essa história, né? Configuração de impostos que você tem lá no seu sistema, você vai ter que alterar. Aí, como a gente sente muito amor pelos clientes, você viu que eu estou falando um monte? Ela falou que eu não tinha mais o que falar. Como a gente tem muito amor pelos clientes, nós estamos fazendo um esforço para ver qual é o mínimo impacto possível. Ou seja, não é para você jogar tudo fora que você tem, parametriza tudo de novo. Porque tem mais uma forma de fazer as coisas. A gente está querendo criar um modelo de adiciona algumas coisas, claro, outras você vai ter que modificar. Então, meu principal sentimento, né, olhando, e legal essa iniciativa da compliance, de colocar diferentes parceiros, né, de diferentes áreas de atuação, que é vamos junto. A Cris estava contando história de cliente, a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião com um cliente, um dos muito considerados, que todos são considerados queridos, mas sempre interagiu muito com a gente. São 2 mulheres, olha com as mulheres se projetando, uma CFO e uma CIO, ou seja, a que cuida de sistemas, a que cuida do financeiro, mas o diretor fiscal. Então, o primeiro cara que entendeu as conversas com a gente lá, né, fala de reforma, as outras 2, A CFO, ela só queria saber, assim, quanto nós vamos ter que fazer de aporte financeiro, porque antes de ter os créditos, os impostos, a gente vai ter que adiantar o pagamento dos impostos. Quantos milhões isso vai significar? Você andou pensando nisso já, né? Andou analisando isso com o cliente já, né? Opa! E a ITI? Você vai ter que fazer um upgrade antes de começar a pensar em falar,
CFO, precisamos de orçamento para isso. Então, o legal daquela reunião, fora de ver assim que realmente precisa essa coisa de engajar as pessoas, aí saíram de lá falando, precisamos modificar o orçamento para o ano que vem, precisamos já planejar esse primeiro projeto, né? Vamos pensar em interagir mais com a Oracle, com mais frequência. Isso. E nós, assim, perder o sono é o mínimo. A carga de trabalho está animal, mas é legal. Porque quando meu filho fala, pai, você tem que pensar em se aposentar. Você tá louco, moleque? Estou me divertindo. Vamos tocar o bar. Já falei demais. Não, legal. Como solução fiscal, né, eu vejo a área de negócios, o RP, dando bastante exemplos. E isso daqui que a gente tem hoje, né, diversas áreas, a gente implementou dentro da compliance também, né? Então, a gente construiu, né, um comitê interno da área lá administrativa até a área de produto. Então, dentro da empresa lá, a gente está vendo várias frentes, né, vários impactos que está acontecendo aí na reforma, porque, no fundo, né, como o Elber e a Silvia falou, o impacto é muito grande, né? E não é só, muda lá o XML da nota fiscal, né, e a gente vai receber os campos, comunicou com a Cefaz, devolveu autorização para o RP, vida que segue. Não, né? Antes as soluções fiscais, elas tinham um viés mais passivo, né, de receber os dados e fazer a comunicação com o governo. Agora, né, com essa entrada aí da reforma tributária, com a instituição do split, a gente vai ter que fornecer, eu vejo, né, fornecer muito mais informações para o RP. Então, desde um retorno de um pagamento de um imposto, uma contabilização, né, da forma de como que vai recolher. Então, com essa questão, né, o comitê, a gente tem discutido bastante isso para ver, o que a gente vai mexer, né, o que a gente vai fazer. E a compliance, né, o que a gente tem feito, né, nessas mudanças. Primeiro, como solução fiscal, a gente tem que se embasar numa lei, né? Então, a gente precisa de uma regulamentação técnica para saber, o que a gente vai fazer. Pois bem, temos duas notas técnicas que está falando das mudanças, né, dos documentos fiscais. Legal, mas a gente vai mexer só nos documentos fiscais? Não. O que mais que o documento fiscal impacta? Impacta a criação de uma apuração nova. Então, a gente vai ter que criar uma apuração nova. Impacta um relatório. Impacta ainda livros fiscais, né? Tem clientes que têm o costume, né, de conferir os livros fiscais. Então, a gente vai ter que impactar também isso. Contabilidade, né? Mudança na contabilidade. E beleza, olhamos, mapeamos. Legal. E agora? E as obrigações acessórias? Muito se fala que a reforma veio para simplificar, né? Mas a gente tem aí, né, até 2033, um legado. Então a gente vai ter que trabalhar com uma obrigação de duas visões, né? Com duas visões, uma visão atual e uma visão mais legado. Beleza. Como que a gente vai trabalhar com essas duas visões? Vai descartar o projeto SPED? Foi um projeto que demorou para entrar no ar, né? Todo mundo aí sabe, todo mundo sofreu com esses layouts novos que vira e mexe o governo solta. Vai descartar? Não vai descartar? Né? Então, a gente tem todas essas dúvidas. E num mapeamento que a gente fez interno lá, identificamos mudança, SPED contribuições, SPED fiscal, REINF, DCTF, obrigações estaduais, GIAs. Quanto tempo a gente está falando de descontinuação de GIA e a gente ainda não... A reforma vem para simplificar, mas está falando, vamos acabar com a GIA? Vamos eliminar a GIA? Não se fala. Obrigações municipais, a gente tem lá as DIPANs ainda até hoje, né? Então, muito se fala dessa criação desses impostos, né? Vamos criar os novos impostos, beleza, mas e toda a cadeia por trás, né? Tem um motor de cálculo, né, como o Eber comentou, que é chegar onde que eles estão hoje. E o depois disso? Então, é um desafio aí muito gigante, né, que a gente tem pela frente. Eu vejo que 2025, né, apesar da gente já ter ali em setembro, né, a entrada de o CBS, eu vejo que 2025 vai ser um ano de adaptação sistêmica, né? Então, a gente vai ter que mexer no RP, vai ter que mexer na solução fiscal, mexer nos processos, né? Acho que muitas empresas hoje têm vários, às vezes dentro da própria empresa tem vários sistemas legados, então vai ter que fazer esses sistemas legados se conversarem, né, nessa nova versão.
Então vejo aí que 2025 vai ser, eu denominei como adaptação sistêmica, vai ser um desafio muito grande. Bom, meu papel é mais simples, é dizer calma, vai dar certo. Estamos juntos aqui, eu acho que como ele bem comentou, a gente vai sair do outro lado. De fato, existe um propósito maior dentro dessa reforma, que é a busca por uma simplificação que vai impactar o capital estrangeiro investindo no Brasil, tem uma série de elementos por trás do que está sendo pensado, que faz com que isso tudo ganhe esse senso e esse propósito que a gente está hoje discutindo aqui. Mas quando você olha sobre essa jornada, né, pensando que 1º de janeiro de 2026, a gente já tem que sair com 2 tributos novos e começar uma apuração que a gente sequer sabe como ela vai se dar, a gente tem base, tem âncoras para que a gente possa olhar para essa jornada e se planejar para ela de forma apropriada. Você tem dimensões de transformação, por exemplo, pessoas, processos, né, o próprio dado, a tecnologia. A gente já sabe quais são os pilares. As pessoas é um elemento fundamental nessa estrutura. Nós vamos precisar treinar as pessoas, né? A área fiscal ela vai passar por uma mudança estrutural. E quando eu digo estrutural, eu digo para valer mesmo, né? O Kleber brinca e fala sempre que o Brasil é um dos países mais complexos em matéria tributária, e é verdade. Mas a gente não pode esquecer que nós somos um dos mais avançados do mundo em matéria de ecossistema digital tributário. O sistema SPED está aí há mais de 10 anos. Enquanto que países na Europa sequer têm nota fiscal eletrônica lançada ainda. Estão estudando o melhor modelo para fazer e a gente já opera de trás para frente. Então, quando a gente olha esse currículo que nós temos, né, essa polivalência do profissional fiscal que existe hoje, o cara está ali fazendo compliance, tem que entender do tributo, mas tem que entender do Oracle, tem que saber a mudança do processo, o novo tributo que entrou. É um jogo que tem início, meio e fim dentro de um ciclo mensal, porque você precisa entregar o tributo. Muitas vezes hoje você joga uma água benta no computador, aperta o send, vamos lá, Deus queira que a gente tenha calculado certo e que isso não gere uma contingência futura. Mas a verdade é que essa simplificação e esse processo tende a ser mais simples. E aí traz para o profissional da área fiscal um novo brilho, né? um protagonismo de trazer o dado, gente, pelo dado fiscal, pelos campos de uma nota fiscal, são mais de 200, agora 280, quem comentou aí que vão vir mais 80, existe uma infinidade de dados estratégicos, existe uma infinidade de conhecimento. Na década de 70, a pessoa saía com um bloco debaixo do braço, só quem sabia qual era o desconto aplicado para um determinado fornecedor eram alguns poucos que cuidavam daquele contrato. Isso está sempre, desde sempre, estampado numa nota fiscal. Quer dizer, se você hoje pega uma nota fiscal que é eletrônica e plota ela, e ela foi toda feita, ela foi toda pensada e estruturada para ser um grande data lake para o fisco. Mas por que ela não pode ser usada para o contribuinte? A nota fiscal eletrônica é igual para todos. As obrigações acessórias são iguais, os mesmos campos. Eu tenho um campo sim e um campo não, mas eles estão lá existentes para todos vocês. Quer dizer, meio caminho andado de uma jornada de construção de um lake com informações transacionais fidedignas, e 99% das transações da empresa elas são transações, né? Compra, venda, pouca coisa não passa por uma nota fiscal. Você tem ali todo o histórico de compra, de venda, de quem comprou, para quem vendeu, qual estado que é o meu fornecedor A, o meu fornecedor B. Isso vai ser relevante agora nesses novos tributos? Não, a guerra fiscal acaba, então entram elementos, né? A gente sabe que o ERP ele roda com 3 grandes elementos de suporte: mensageria, motor fiscal, externo, quando o tem, e os de reporting. Esses 3 elementos ligam com o ERP e bebem dessa mesma fonte. Então, não é só o ERP que tem que mudar e a solução. Esses links estão apropriadamente, essas configurações de interligação entre uma coisa e outra, está fazendo sentido? De quem é o esforço para modificar isso? Né? A informação ela tem que fluir por todo esse ecossistema, mas tem que chegar no final com um propósito que é genuinamente bom, que é o de melhorar o nosso país. Então, acho que fica aqui um recado otimista, de que sim, é um desafio, temos muito a fazer, não vai ser uma jornada fácil. Eu também acho ela super excitante, no sentido de, pô, há muito tempo eu não durmo, mas assim, feliz, né,
de ver que existe uma coisa muito bacana que está sendo construída e que talvez coloque o Brasil, coloque o profissional de techs com um protagonismo como nunca antes visto, tá? Que é o detentor desse dado, de toda essa informação chave para a empresa. Ele falou calma. Eu vou falar contem com a gente. Acho que o meu papel é falar isso aqui hoje. Então, a PwC, como uma consultoria de implementação de Oracle, RP, EBS, Cloud e Compliance, a gente pode apoiar vocês de ponta a ponta. Então, acho que a mensagem é que quando a gente se conectou e quando a gente está estruturando isso, a gente vai trabalhar muito junto ainda até para todos esses próximos passos que a gente tem. E como todos falaram aqui, essa sinergia é muito importante, né? Da gente ter os donos dos produtos preocupados e atuando desde já, as consultorias buscando aprender junto com eles o que vai ser mudado, tanto no RP quanto na solução fiscal, e ter uma consultoria com especialistas de tax, que são as áreas de tax aqui representadas, né, pelo Kleber e pelo Carlos Pedral. Sigam eles no LinkedIn, eles postam horrores de coisas super positivas, super bacanas, interessantes. E a minha área, que é a área de RP, né? A gente trabalha com implementação de sistemas, então a gente tem especialistas em processo de supply chain, de financials, manufatura, então a gente está aqui para apoiar vocês. Então, acho que eles falaram muito bem aí sobre todo esse processo de mudança transformacional digital, processo, pessoas que vêm por aí, e a gente está aqui à disposição para ajudá-los. E aí, por os 40 minutos finais aqui projetados aqui para essa roda de conversa bate-papo, é para abrir para perguntas. Então, agora a gente está aqui disposto a responder perguntas para todos vocês. Gostaríamos muito de perguntas para enriquecer aqui o nosso bate-papo. Oba! Boa noite, eu sou a Mayara, eu estou na Azul como gerente tributária e prazer. Estou num dos setores mais impactados pela reforma tributária, esse é o motivo da minha pergunta. Se no mapeamento que vocês estão fazendo, vocês estão observando, né, essas particularidades de cada setor, apesar das indefinições. Sim, a gente tá dentro do mapeamento, né, do layout que foi disponibilizado. Existe até informação sobre as validações que o governo deve fazer. Então, a gente está sempre observando como ele está trabalhando cada informação, inclusive em função se a gente já descobriu alguns erros, né, do layout da V1. Mas, a responder a sua pergunta, sim, a gente está olhando a informação nova, aonde colocar de forma que impacte menos, né, o que já existe, pronto, e essa informação de como o governo vai trabalhar essa informação, né, que são as validações, e ver como é que isso está fazendo sentido dentro do plano geral. Complementando a resposta dela, a equipe dela, particularmente, tem um trabalho muito interessante, que é de validação da integração com a solução da compliance. Como é que faz isso? Com os anos de experiência, pegando todos os tipos de transação, os vários tipos, para diversos tipos de empresa, tanto que quando a gente se reúne com eles para fazer validação, leva 2 semanas executando as transações dos dois lados para ver se a coisa está caminhando bem. Então, a gente está fazendo um trabalho de checagem de todo esse mapeamento de tipos de transações, limpando o nosso cadastro interno, olhando assim, deixando o nosso setup bem redondinho nas nossas bases internas, para depois, quando a gente incluir lá as informações dos novos impostos, fazer esses mesmos testes para entender os impactos. Mais de 200 testes, né? Quando a gente fala de preparar a base, é justamente isso, né? Você entender como que vai ser esse impacto. Por exemplo, vocês devem pagar imposto, antes pagava no dia 20 do mês seguinte, vai pagar tudo à vista agora. Né? Porque você paga o imposto quando você fatura, se der certo o tal do split payment. Então, o varejo é alguém que vai sofrer um bocado aí, né? Com a reforma. Acho e tem que se preparar. Falando do split payment, sim, acho que o principal impacto é a entrada de notas, que é uma dificuldade que
a gente ter hoje, né? Entrar tempestivamente e o fluxo de caixa. Mas o que me preocupa para o setor aéreo é porque somos poucas empresas, né? Somos 3 empresas que aí é base para teste. E a alíquota diferenciada do nosso setor, ela depende para qual região a gente vai voar, né? Então, eu tenho receio, assim, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, assim, na parte de tecnologia, ainda não com vocês, com a Oracle, mas de como vai ser essa captura, se isso já está sendo testado, se já está sendo visto ou não. Isso está sendo discutido, está no Senado. Eles têm até depois de amanhã, 14 de novembro, essa é a agenda deles para essas discussões, e aí fazer as propostas de emenda todas. No primeiro dia saíram 9 emendas no primeiro dia, o primeiro assunto, saíram 9 emendas. Exatamente. Pode ser que mude, mas assim, uma coisa que não muda é que começa 1º de janeiro de 26. Então, assim, e que 25 é pouco tempo para você se preparar para tudo isso, porque você tem que fazer todas as análises. Quando eu falei de analisar todas as bases, todos os cadastros, né? Pedir budget, né? Você, como gerente do tributário, tem que pedir socorro mesmo, porque vem muita coisa pela frente, né? É um impacto gigante em operação, né? Pensa, seu fiscal talvez tenha que dobrar, porque você vai ter que fazer 2 operações. Pensa como vai ser a ECD de 2027. Cara, assim, tipo, coisa mais bizarra. Eu já tô lá, né? A louca, caraminholando. Uma contribuição. Acho que dentro das nossas discussões internamente, eu já vivi um universo bem diferente, que conectando com tudo isso, que é um complemento de fato. Com empresas do setor, na parte de serviços, na parte da indústria pesada, na parte de agro, ou seja, hoje a gente vive, até pela diversidade de companhias, o Brasil como um todo, um universo tão específico, não é à toa que temos 1.400, talvez 1.500 emendas hoje rodando, cada um buscando, vamos falar, seu espaço ao sol, porque de fato a gente tem particularidades e dizer que eu saio de uma carga tributária, prestação de serviço é na média 8, 10, 12 para 26. E é uma teoria, né? Porque os 26 já ficou para trás já tem algum tempo na perspectiva, né? 28 com uma chance muito grande dos 30%. Quando a gente olha esse universo e digo, que consumidor, porque no final do dia, tributo sobre consumo, é o consumidor que assume de fato isso tudo. Dentro da companhia, principalmente, a gente consegue manejar isso de uma maneira um pouquinho melhor. Mas no final do dia, que consumidor consegue absorver um aumento de 100% da carga tributária? Se eu tenho um cenário desse até diferente, né? Ele sai de 9% para 26,5% e ele está simulando transações com 28%, 29%. Então, acho que a hora que você olha para esse universo, você começa a realmente repensar o modelo de negócio. Eu tenho hoje discussões que olha para a estrutura de distribuição Brasil e em que momento o prejuízo, né, o gap aparece dentro de benefício fiscal, para saber o momento da virada de chave. Assim como tive empresas que teve uma análise de estudo de viabilidade de colocar uma estrutura dentro do estado de Minas, Extrema, por exemplo, e que o plano para colocar de pé seria de 3, 4 anos e que é exatamente o período da transição. A hora que ele começa a ganhar dinheiro, vamos falar assim, com benefício, é o momento que começa a reduzir. O cliente voltou e falou, Kleber, será que faz sentido eu me movimentar para esse estado, para no momento que eu for ter realmente o benefício, eu começo a perder, ainda que seja gradativo, para 2, 3 anos, não faz sentido. Então, são cenários que a gente tem visto hoje. E aquela máxima, né? Prestação de serviço, naturalmente, ela eleva demais a carga tributária, enquanto na parte da indústria em geral, ela se mantém estabilizada, porque está numa carga tributária muito próxima dos 26%, dos 28% que a gente tem hoje. Com relação à sua pergunta que possivelmente vai ter definição, dependendo do destino, você tem uma alíquota diferente, isso dá para acomodar com a parametrização de impostos no Oracle.
É, se, per- claro, se me permite uma complementação, na parte da solução fiscal, né, a gente consegue fazer consistências, né? Então, supor, o Oracle, né, manda a informação e o próprio compliance pode fazer uma consistência e validar se aquela informação está correta. Então, eu vejo que é possível, sim, a gente fazer uma validação, fazer um comparativo, montar algum relatório que mostre se está sendo feito corretamente e acho que direcionar melhor aí a operação de vocês. Alguma outra pergunta? Quem quer fazer? Não? Ok. No more questions? Instiga mais um pouquinho, Todo vai. mundo Agora é de um homem, quer vai, fazer. que Vamos saiu lá. de uma mulher aí, viu? Primeiro, parabéns aí. Cheguei atrasado, não peguei o início, mas acho que é muito clara a visão positiva que eu tenho também da reforma em relação ao futuro. Eu vejo mais como uma visão mais de empresário, a questão de equiparação, né? De você começar a tirar os benefícios e botar todo mundo na mesma régua. Que no final do dia, todo mundo faz a sua jogada tributária ali, o seu acerto tributário, tanto é que a carga efetiva real das empresas ela é muito menor do que a alíquota que a lei descreve, né? E eu acho que a reforma ela vem muito para equilibrar, colocar um pouco. Eu olho a parte mais otimista, olhando que isso é uma coisa positiva, principalmente algumas indústrias que todo mundo usa a sua jogada e como é que a gente encaixa tudo isso daí. Por outro lado, o que eu enxergo também é que a visão do empresário, do dono de negócio, daquilo que é 95% das empresas, ela está muito distante de olhar esse problema com a preocupação que vocês trouxeram aqui hoje, né? Então, a minha curiosidade é muito como é que vocês estão mapeando, entendendo esse mercado que tá ali, talvez não planejando, né, todo esse processo de mudança, que vai deixar para a última hora e é 70%, 80% do mercado, imagino eu. E como que a gente atende o que é a realidade, né? Quando eu falo realidade, da massa de empresas que a gente tem nesse país. Eu atuo hoje como conselheiro de algumas empresas, e o cara quer falar de inteligência artificial e ele não tem nem o dado limpo na base dele, né? Ele quer falar de e a agenda reforma tributária é a 28ª para ele, se tanto, né? Então é mais instigar um pouco isso aí, né? O que vocês acham nesse sentido? E aí uma pergunta foi um pouco fora do tema, que já que eu mencionei da IA, como é que a IA brinca com toda essa história que vocês estão contando aí, considerando que o dado está ali, a parametrização está ali e o mundo está evoluindo aí? A pergunta é tão boa que estão passando para ver quem responde. Querer ser gentil Cara, eu vou pegar as suas perguntas por partes, né? Eu acho que muita gente vai deixar por último, sim, mas o ecossistema está se movimentando, né? O RP vai soltar nota, o fisco vai exigir alguma coisa, vai entrar a alteração. É difícil passar alheio a tudo isso e chegar nos 30 segundos do último tempo ou da prorrogação para tentar jogar o jogo. Então, eu acho que ele vai ser empurrado de alguma forma. Concordo contigo, não dá para falar de AI se o cara não tem uma base de dado limpa, né? E a AI generativa, ela entrou com uma força muito grande na fala de todo mundo. A Price, a PwC, desculpa, isso demonstra um pouco a idade, mas assim, a Price vem discutindo muito isso em relação à utilização da AI e ela não passa alheia, porque ela está nos conselhos de 10 em cada 10 empresas. O que eu vou fazer com a IA generativa, né? Como é que ela muda meu trabalho? O que ela vai fazer? E muito antes de se perguntar, eu tenho uma base para isso, eu tenho tecnologia para isso, eu tenho dado para poder fazer isso. Então, eu acho que ela vai ter um papel primordial. Se você imaginar o potencial que ela tem, agora dando uma de guru, né? Tentando pensar um pouco para frente, olhando para o dado fiscal, com a potencialidade de informação que ele tem, e ele é fidedigno, né? Porque por mais que ele sofra qualquer tipo de transformação dentro de um ERP ou dentro de uma aplicação para reporting,
a nota fiscal ela é genuinamente sólida. Aquilo ali que vem no documento fiscal é o que estampa e legaliza uma transação. Então, se ela é isso, ela é o dado mais puro que a gente tem. Então, acho que a partir dela é um belo começo de utilização de AI para fins estratégicos, para fins de olhar transações para frente, pensar em logística, pensar em regras de compras e por aí vai, uma infinidade de stakeholders dentro da empresa que vão ser impactados pela reforma que sequer sabem hoje que estão sendo. Não sei se eu respondi, mas... Eu queria complementar na primeira parte que você perguntou, né? Como que a gente está tentando sensibilizar essas pessoas que estão, às vezes, que não estão tão preocupadas com o detalhe operacional, que acham que o gerente da TI que vai resolver o problema, né? Então, acho que a gente vem, as consultorias, no seu papel de Trust Advisory, né? A gente busca muito tentar sensibilizar isso, e aí a gente vem fazendo bastante eventos, divulgações, como eu brinquei do LinkedIn, então a gente tem soltado bastante comunicações para tentar estimular essa curiosidade no nível de C-levels, né? Para a gente tentar trazer essa sensibilização e esse conhecimento nessa camada. E aí a sinergia já está aqui representada, né? Para a gente poder fazer esse trabalho a 10 mãos, né? Quem queria complementar? Alguma outra pergunta? Boa, vamos lá. Boa noite a todos. Falo em nome da Avenida. Eu gostaria de saber, uma curiosidade, tá? Eu participei de um evento de IA hoje. E aí, referente ao IA Roadmap, existe algum parâmetro que vai atender aí a reforma? Um roadmap preparado ou estudado nessa linha? É uma pergunta aberta, mas curiosidade. Acho que o roadmap de implementação, a gente está falando aqui da preocupação do ano de 2025, né? Que isso vai ter que ser aplicável para 2026, e nós estamos falando de aplicação para 2025, a gente pôr no ar a coisa funcionando para vigência a partir de janeiro. Então, você tem que fazer um roadmap de implementação da sua mudança. O que eu entendo do que foi dito aí por esse título, né? O IA, roadmap, talvez seja uma implementação de uma inteligência artificial que possa ter sendo aplicada na sua própria operação, né, em N processos, N partes do processo. Então, a pergunta realmente ela está bem genérica. O que eu queria destacar aqui quando eu falei que conte com a gente, o que a gente está querendo fazer, né? A gente tem uma oferta assim meio montada, que é para fazer um trabalho de diagnóstico, de uma avaliação hoje da sua maturidade na sua empresa, da sua área, e a gente vai fazer alguns levantamentos avaliando o seu cadastro de item, avaliando a sua base, sua infraestrutura, N variantes, N itens que são impactados por tudo isso que foi citado aqui, né? E esse trabalho diagnóstico vai te dar um roadmap de implementação. O trabalho final dele é isso. Então, a gente vai bater papo, fazer reuniões, workshops, levantamento por algumas poucas semanas, é um trabalho curto, porque é o que a gente pode hoje fazer de levantamento, que a gente precisa terminar essas definições todas que ainda tem por vir aí. Mas nesse levantamento, você já tem uma base, por exemplo, como a Silvia falou, você tem uma mudança de release sua, você tem um EBS, você tem que mudar independente da que a reforma vai vir, mas ela vai vir, então você tem que mudar. Então, como que você vai fazer isso para mudar? Quanto tempo você tem para esse pré-projeto? Até que algumas confirmações saiam aí para o split, para as outras coisas. Então, acho que agora, a principal alerta que a gente quer sensibilizar é sensibilizar a nível C-level, sensibilizar nas áreas operacionais de negócio e DTI. Existe um processo de mudança que vai custar dinheiro. A gente, nesse diagnóstico, vai te ajudar a identificar quais essas são as principais mudanças que a gente tem para fazer, pôr num roadmap de implementação na linha de um tempo e saber quanto que isso vai custar, tem todos os seus ajustes, e esperar as definições finais aí para pôr a máquina para funcionar. Então, acho que o principal motivo é a sensibilização, montar esse roadmap e se planejar, se preparar. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer? Bom, os nossos nomes aqui, PwC é meio padrão, gente. A gente usa muito nome e sobrenome lá para deixar nossa divulgação, de que possam entrar em contato com a gente, tá? LinkedIn, Kátia Cortez. Vou falar por você, Carlos Pedral, Kleber Romano. Kátia com K.
Kátia com K. Kátia com K, com C eu nunca vi. É Kátia Tem, com mas K, tem uma lá na Cortez hora. com C e Z no final. Boa. Tem que completar. Maravilha. Kátia Cortez, Carlos Pedral, Kleber Romano mesmo no LinkedIn, né? E os nossos e-mails normalmente é nosso nome, ponto, sobrenome, @pwc.com. Fiquem à vontade para entrar em contato mesmo, viu? Não fiquem achando que a PwC é inatingível, não. Fala com a gente. Maravilha. Bom, o meu é Igor Cardoso também, se quiserem ficar à vontade aí, poder ajudar aí vocês nesse virada sistêmica aí. O meu Cardoso é com S. Meu, Meu é o normal, meu é o normal. meu nome é Elber Beber, vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a Silvia, tá? Sensacional. Showman, né? Bom, meu nome é Silvia Tonice, 2 S's e no fim, né? Então também o nosso e-mail também é nome.sobrenome@oracle.com e a gente também tem um grupo de CSMs que a gente conversa com eles todo santo dia. Então assim, qualquer dúvida também pode encaminhar por eles que eles chegam a mim e a gente conversa. O meu nome é Cristina Correia, com I, Firmiano. O e-mail é cristina@DPC Soluções, que é a minha consultoria, junto com o meu sócio. Mas vocês me encontram também muito facilmente aí com o pessoal da Compliance. Só acionar a Compliance que vocês conseguem me achar também. A Kátia já comentou, mas Kleber Romano, Kleber aí com K, Romano. E o e-mail é esse também, kleber.romano@pwc.com. Legal, gente. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu queria puxar um gancho aí, vocês falaram de inteligência artificial, que aquela equipe que entregar o projeto de inteligência artificial vai estar em destaque. Aquela equipe que entregar o projeto da reforma tributária não entregou nada mais que obrigação. Eu sei que você não gostou, mas infelizmente é a mais pura verdade. Porém, o spot está na gente. Está em todos vocês, está em mim, está em todos vocês também. Então, vamos arregaçar as mangas para fazer desse projeto uma coisa incrível. Salve de palmas a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado ao time da Compliance. Obrigado a todos. Bora para um happy hour gostoso aí, gente. Valeu!